Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes desorientado e não sabes aonde ir, põe de lado teus problemas, glorifique ao Senhor, glória a Deus, porque cuida dos problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder, glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só louvar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Ele quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a paz, Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande rei. Levantemos, pois, irmãos, a vitória há de vir. O diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só louvar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes desanimado, é só louvar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Quando louvamos, quando louvamos, vamos, pois, dar louvores a Jesus, nosso Mestre. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 19. Mesmo sentados, vamos até o versículo 23. Vamos ler apenas o versículo 23, mas mantenham as Bíblias abertas. Está escrito assim, Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Querido Deus, eterno Pai, essa é uma história conhecida. Esses são versículos que, por certo, já foram lidos, ouvidos e refletidos neste lugar.
mas nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos mostre novas verdades através de textos conhecidos, como sempre o faz. Que sejam verdades reveladoras que nos confrontem com a Tua palavra e com a vida que levamos. Para a glória do Teu nome, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Em Israel, no muro da cidade antiga, existe uma abertura que facilmente passa uma pessoa. Antigamente, quando os ricos comerciantes chegavam tarde na cidade e encontravam as portas da cidade fechadas, eles tinham duas opções: deixar seus camelos com as suas mercadorias por conta do frio do lado de fora e entrar na cidade por aquele espaço que havia no muro, correndo o risco de ter os seus bens roubados, correndo o risco de ter a sua carga saqueada, ou ficar do lado de fora, correndo o risco de perder a vida. O nome desse buraco, que até hoje existe no muro da cidade, chama-se agulha. Então, depois de contar uma história de um príncipe do povo, de um jovem rico que tem um encontro com Jesus e que volta para casa triste, por conta daquilo que lhe sobrava e não daquilo que lhe faltava, Jesus profere essas palavras e diz que é mais fácil passar um camelo com todas as suas mercadorias, com toda a sua carga, pelo buraco da agulha, do que um avarento, um rico, alguém que confia nas suas posses e na sua falsa segurança entrar no reino dos céus. Eu sei que você já ouviu muitas histórias acerca da agulha. Na Grécia, eles dizem que é a corda do navio. Mas em Israel isso é muito claro. Existe até hoje as agulhas preenchendo os muros, onde os comerciantes podem entrar. Hoje não precisa mais, que até de carro se entra, e as portas da cidade não se fecham. Mas naquele tempo era assim. O texto, na verdade, começa no versículo 16, por isso que eu pedi para você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque se trata da última viagem de Jesus a Jerusalém. Nessa viagem vai acontecer um dos 41 encontros que Jesus teve com pessoas nas mais diversas situações. E os evangelhos falam desses encontros. E quem iria se encontrar com Jesus naquela oportunidade era um jovem rico e religioso, uma pessoa de alta posição. Nós lemos em Mateus, mas quando Lucas fala dessa mesma passagem, em Lucas 18, ele vai considerar esse jovem um príncipe do seu povo. Alguém de posição, alguém respeitado naquela sociedade. Lendo o texto, nós vamos perceber que se tratava de um jovem religioso, cumpridor dos seus deveres, das ordenanças da lei judaica. E ele vai dizer que praticava essas ordenanças desde a sua mocidade, desde a sua infância. Ele era usar uma linguagem de hoje, ele era um cara do bem. Talvez se fosse jovem hoje, assim ele, não tenho dúvida que seria torcedor do Vasco da Gama. Porque é assim uma espécie de declaração de ser do bem. Perdoe-me. Ele talvez fosse referência para muitos jovens da igreja. Talvez ele se identificasse com alguns do nosso tempo, que tocam violão, que participam dos pequenos grupos, que cantam no grupo de louvor, que participam de todas as programações da igreja.
Talvez ele fosse o genro que qualquer pai gostaria de ter. O filho que qualquer mãe gostaria de ter. Além de tudo isso, ele guardava os mandamentos horizontais. Ele se referia a esses mandamentos como algo que ele zelava e prezava desde a sua tenra infância. Quais são eles? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele era assim. Devia ser uma pessoa muito amada. Talvez ele tivesse dificuldade hoje de dar testemunhos, porque nós gostamos de ouvir histórias terríveis. Uma pessoa que tem uma vida comum, uma vida marcada pelo equilíbrio, geralmente não chama muito atenção ao contar dessa vida, sobre essa vida. Mas uma pessoa que cometeu grandes pecados, grandes desvios, parece que acaba se tornando uma personalidade atraente no mundo gospel. Ele talvez tivesse essa dificuldade. Que aquele jovem não entendia, e muita gente não entende, é que antes de cumprir todos os mandamentos, mesmo os mais nobres, o que importa é ter comunhão com Deus. Não adianta nada ser bem visto pelas pessoas e estar distante do Senhor da vida. Outra informação importante que a gente pinça do texto, você depois pode olhar, é que a iniciativa do encontro não partiu de Jesus, partiu dele. Outros encontros que Jesus teve, Jesus tomava a iniciativa de se encontrar com aquelas pessoas, mesmo que elas fossem rejeitadas pela sociedade. Mas neste caso, quem tomou a iniciativa de encontrar-se com Jesus foi ele. E quando ele se aproxima de Jesus, ele vai elogiar Jesus. Ele vai dizer assim: bom mestre. Bom mestre. Eis o primeiro problema da humanidade. Eis o primeiro problema de muita gente boa: definir o Filho de Deus apenas como mestre. Na cultura judaica existiam e existem diversos mestres, homens que mostravam o caminho, que ensinavam um jeito de caminhar. Os rabonis, os rabis, homens dotados de um conhecimento excelente da lei de Moisés. Eles tinham diversos seguidores que os obedeciam disciplinadamente, que os seguiam e faziam exatamente aquilo que eles determinavam. Por isso era natural que, ao olhar para Jesus, aquele homem equivocadamente pensasse que Jesus era mais um desses mestres, a quem ele vai acrescentar o adjetivo de bom. Mas o que ele não sabia é que a moral da lei mosaica, cumprida por Jesus, já não podia satisfazer a ética do Sermão do Monte, que trazia uma liberdade dentro de si. Ele não sabia que Jesus não era apenas um bom mestre ou um rabi melhor. Ele não sabia que Jesus era diferente. Jesus, ele não mostrava apenas o caminho. Ele era o próprio caminho. E seus ensinamentos não eram mais uma verdade. Ele é a personificação da verdade revelada. Portanto, essa pergunta, por mais sincera que fosse, ela deveria ser respondida pelo confronto entre aquilo que ele verdadeiramente era e aquilo que ele deveria ser. Sabe, meus irmãos, o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião do mundo é a pessoa de Jesus. Tirando-se a pessoa de Jesus do cristianismo,
O cristianismo vai ser uma religião como outra qualquer, com um conjunto de regras boas de serem seguidas, mas não vai passar disso. Por isso, que Jesus resolveu se imiscuir no cotidiano humano para encontrar-se com as pessoas nas mais variadas situações da vida. Ele intencionalmente, ele marca o agir de Deus no mundo dessa forma, sem julgar, apenas se relacionando com todas as pessoas. Talvez seja esta a razão de alguns pensadores dizerem que Jesus deu à história um novo começo, mas principalmente a história de vida daqueles que tiveram os seus caminhos cortados pelo caminho de Jesus, que se encontraram com Jesus. E isso continua acontecendo hoje. Aqueles que cruzam seus caminhos com Jesus têm um reinício, zeram tudo e recomeçam a viver de uma outra forma. E com essa certeza, com essa ousadia espiritual, Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no tabernáculo antigo, do Antigo Testamento, existiam 3 espaços em que os sacerdotes circulavam. O primeiro espaço era chamado de átrio. O segundo espaço era chamado de lugar santo. E o terceiro espaço era chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo. Para adentrar nesses 3 espaços, existiam 3 portas. A primeira porta, caminho. A segunda porta, verdade. E a terceira porta, vida. Jesus sabia o que ele estava falando. Ele disse: eu sou o caminho, aquele que te permite entrar no átrio, no lugar da adoração, no lugar do sacrifício, no lugar onde eram encontrados o altar do holocausto e a pia da purificação. Eu sou a verdade. Eu te permito entrar no lugar onde estão os pães da proposição, o candelabro ou a menorá e o altar do incenso. Mas eu também sou a vida. Eu sou aquele que te permite entrar no lugar santíssimo, onde está a arca da aliança, com a sua tampa de ouro cobrindo. A tampa era de madeira coberta de ouro, onde era aspergido o sangue do Cordeiro, uma vez por ano, como propiciação por todos os pecados. E naquele tempo, apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e todos nós temos acesso ao trono de Deus. E aí ele dizia: eu sou este que te permite chegar na presença de Deus. Jesus é apresentado nos evangelhos como alguém em constante movimento. Jesus andava quilômetros com os pés fincados na terra e uma mensagem transformadora nos lábios. Ele cumpria uma agenda marcada no céu. Encontrava-se com todos os humanos e promovia-lhes experiências sobrenaturais que mudavam completamente suas histórias. Encontros com Jesus são legitimados com transformação de vida. Se alguém diz que se encontrou com Jesus e não teve a vida transformada, não se encontrou com Jesus. Se encontrou com outra coisa. Se encontrou com a igreja, se encontrou com as pessoas, se encontrou com a música, se encontrou com alguma coisa, mas não se encontrou com Jesus, porque o encontro com Jesus promove mudanças nas esferas espiritual, comunitário, ético e social. Enfim, quem encontra com Jesus encontra um novo projeto de vida, que vai além das paredes do templo, que vai muito além de todos os dogmas teológicos. Quem encontra com Jesus encontra vida nova. Quem encontra-se com Jesus encontra vida eterna. Dessa forma,
Nós vamos extrair desse episódio, desse encontro, 3 lições apenas. A primeira lição é que perguntas importantes exigem confrontos. Após chamar Jesus de bom mestre, ele vai fazer uma pergunta que incomoda todos os seres humanos em todos os tempos. Ele vai falar assim para Jesus: o que eu farei, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para não morrer nunca? Para estar sempre vivo? Existem perguntas que exigem respostas pessoais, porque respostas genéricas não satisfazem. O conhecimento intelectual do cristianismo pode até nos ajudar nas discussões teológicas, mas não suprirá a nossa necessidade pessoal de relacionamento com Deus. Não satisfará a nossa sede de Deus. O conhecimento intelectual apenas mostrará que nós conhecemos as letras, mas não demonstrará que nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro é nascido de novo, é nova criatura. Todo cristão verdadeiro já experimentou a bênção da tristeza do arrependimento, mas também experimentou a paz do encontro. Todo cristão verdadeiro um dia viu seus valores desconectados, estavam completamente fora do propósito de Deus. Todo cristão verdadeiro um dia sentiu o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e se rendeu. E depois as armas que o impediam de enxergar a vida da forma como Deus o enxergava, na vida. O que eu quero dizer é que não existe cristianismo sem arrependimento, assim como não existe arrependimento sem mudança. Afirmar-se como um cristão e não viver em novidade de vida é incompatível existencialmente. A proposta de Jesus nunca foi fazer com que alguém mudasse de religião. Nunca. É comum a gente ouvir das pessoas: agora fulano mudou de religião, está na lei dos crentes. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito. A proposta de Jesus nunca foi essa. A proposta de Jesus sempre foi fazer com que as pessoas mudassem de vida e de valores de forma prática. Mudar por dentro, não mudar por fora. Sabe, tem gente que muitas vezes faz a pergunta certa, mas não está disposto a encarar de frente a resposta. Perguntas importantes exigem confrontos. E essa é uma pergunta importante. A segunda lição do texto: práticas religiosas devem ser consequência e não causa. Ele disse que guardava os mandamentos desde a mocidade. Se você olhar o texto aí, ele diz textualmente isso. É como se alguém dissesse assim: eu frequento essa igreja há muitos anos. Aliás, eu nasci no lar evangélico. Meus pais sempre me trouxeram, às vezes na marra, para participar dos cultos. Eu até já morei na Rua do Pastor. Para agradar o pastor, até torço também pelo Vasco. Eu já trabalhei em tantos encontros. Eu já aprendi a cantar de cor todas as músicas que são cantadas no culto. Eu as conheço. Eu sou uma boa pessoa. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou um bom profissional. Eu cumpro as minhas obrigações. E aí? Eu tenho direito ou não à vida eterna? Querido, parabéns para você se você é assim. Você é uma pessoa exemplar e merece todo o respeito e toda a consideração. Mas em se tratando de vida eterna, a lógica é outra. Não é o que você fez,
não é o que você faz, e nem o que você está disposto a fazer. Não é o que as pessoas pensam a seu respeito. Sabe por quê? Porque o estrago do pecado original foi tão grande, que tornou o homem um ser completamente desconectado espiritualmente de Deus, uma espécie de morto-vivo, de zumbi carente de vida. E é por isso que Jesus afirmou no capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida, porque todos estavam mortos. Por isso Jesus morreu. Por isso Jesus ressuscitou, para que tenhamos vida em seu nome. É o que ele fez. É pelos méritos dele. É ele quem nos justifica diante de Deus. Nós não temos mérito algum. Se somos salvos, é por causa da graça de Deus. Sem ele, mesmo com toda a nossa pseudo-bondade, nosso destino seria o inferno. Quer acreditemos ou não. Aliás, o apóstolo Paulo escreve assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ah, querido, se não entendermos que a prioridade da nossa alma é salvação, não adiantará, todo o esforço será em vão. A terceira lição que eu penso desse encontro, que eu destaco nesse encontro, é a verdade de que o que nos impede de recebermos o que precisamos de Deus, não é aquilo que nos falta, mas aquilo que nos sobra. Quando o jovem, depois de dizer a Jesus que estava aguardando os mandamentos, ele perguntou a Jesus o que ainda estava faltando. Jesus, olhando para ele, olhando no interior dele, disse-lhe: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas sabe o que aconteceu? Ao ouvir essa proposta de Jesus, aí no versículo 22 está dizendo que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Talvez se ele não possuísse nada, o seu coração explodiria de alegria. Uma pessoa perguntou a outra: se você ganhasse na loteria e recebesse 20 milhões, o que você faria? A outra disse: eu daria 10 milhões aos pobres. E se você tivesse 100 casas, o que você faria? Eu daria 50 casas aos pobres. E se você tivesse 2 pares de sapato, o que você faria? Aí a pessoa baixou a cabeça. A outra perguntou: por quê? Você ficou triste? Ela disse: porque eu tenho 2 pares de sapato. É fácil dar o que a gente não tem. É fácil dar o que é dos outros. Mas quando precisamos dar o que é nosso, a situação muda. Meus irmãos, é comum vermos apelos para que as pessoas, num ato de fé, depositem no altar os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que não está dando certo em suas vidas, para que Deus possa entrar com providências e realizar milagres. Vocês já ouviram isso? Eu creio que Deus pode realizar milagres. Eu creio que Deus continua agindo
porque eu creio no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Mas o maior milagre que Ele pode e quer realizar na vida do ser humano é fazê-lo nascer de novo, através do milagre realizado na cruz do Calvário. É o maior milagre que pode existir. Se aquilo que nos falta Deus supre, e supre, aquilo que nos sobra também deve ser dedicado a Ele. Ele é Senhor do que nos falta, e é Senhor do que nos sobra. Consegue compreender isso? Quando você pauta a sua vida naquilo que acumulou, naquilo que você conquistou na sua caminhada, nos seus títulos, nos seus bens, no seu nome, seus encontros com Deus vão produzir tristezas. Nunca foi o que você conseguiu acumular. Sempre será o que você foi capaz de compartilhar. Eu nunca vi ninguém receber qualquer tipo de honra ou de homenagem por aquilo que acumulou. Mas todos os exemplos daqueles que são homenageados é por conta daquilo que foram capazes de compartilhar. O que Jesus está dizendo para aquele homem é que ele precisava desalojar, destronar as suas riquezas. E o que é incrível nesse texto é que, diferentemente dos pregadores modernos, que pediriam uma oferta de fé para a sua obra, a qual eles diriam que é a obra de Deus, Jesus não pede nada para si e nem para os discípulos. Não pede. Os pobres na terra seriam os grandes beneficiados daquela entrega. E aquele homem seria o grande beneficiado no céu. O que Jesus estava dizendo para aquele homem bom é que ele não poderia segui-lo trazendo consigo a dependência dos bens que possuía. Não há espaço, meus irmãos, na vida do crente para dois senhores. Não há espaço. Deus, Ele não nos permite trazer outro Deus dentro de nós. Não dá para compartilhar Jesus com Mamon. Não dá para compartilhar autossuficiência humana com piedade cristã. O problema não era o que aquele homem possuía. Não há nenhum problema em ter riquezas. Não é pecado ter riquezas. O problema é que quando o que nós possuímos nos possui, nós não podemos ser possuídos por um Deus que exige exclusividade e não divide a sua glória com ninguém. A nossa relação com os bens materiais deve ser sempre de mordomia, nunca de dependência. É por isso que dízimo é primícia, é adoração, é reconhecimento, é consequência de uma entrega maior, que é a entrega da vida. Sem entregar a vida, a entrega dos bens não tem nenhum sentido. Você consegue compreender essas coisas? Nós sempre temos duas possibilidades: retirar-nos tristes da presença de Deus, sendo carregados por aquilo que nos possui, que nos aprisiona e que nos impede de experimentar o melhor de Deus, ou depositarmos no altar de Deus, não apenas aquilo que temos, mas aquilo que somos, até aquilo que as pessoas pensam que somos, porque Deus nos conhece no interior. Eu quero terminar com as palavras de Jesus, quando ele sempre terminava dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu quero orar contigo.
orar contigo que, de alguma forma, se viu nisso que foi dito. De alguma forma foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E quer entregar no altar aquilo que te dá uma falsa sensação de segurança. Falsa alegria. Porque você não tem nenhuma governança sobre isso. Meu querido, cristianismo é relacionamento com Cristo. Cristianismo é seguir a Cristo. No final dessa história, Jesus olhando para aquele jovem, depois de dizer que ele devia vender os seus bens e dar aos pobres, ele disse: vem e segue-me. Vem viver comigo. Vem caminhar comigo. Por favor, curva a sua cabeça. Jesus não está interessado no que você tem. Jesus não está interessado nos teus bens, no teu saldo bancário. Tudo isso é passageiro. Quando você fechar os olhos neste mundo, essas coisas não farão qualquer sentido para você. Ele está interessado em você. E isso é bem maior que religião. Entenda que Ele morreu numa cruz para salvar você eternamente. E que você não está aqui hoje por acaso. Se você se arrepende dos teus pecados e aceita a salvação que Jesus oferece, eu quero orar contigo nesta hora. Eu quero te pedir apenas para fazer um sinal levantando uma mão para que eu possa orar contigo. Amém. Amém. Mais alguém? Pode levantar a mão alta, senão eu não vou ver. Amém. Amém lá atrás. Mais alguém que quer dizer para Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero depositar no altar a minha vida, porque eu preciso de vida eterna e de paz. Aleluia. Amém. Eu quero orar contigo que levantou a mão. As pessoas vão ficar de cabeça baixa. Eu quero que você venha aqui na frente para nós orarmos. Pode vir. Quem levantou a mão? Estou vendo. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus, venha. Não precisa ter vergonha. Pode vir. Eu vi você. Tem alguém lá atrás. Amém. Temos duas pessoas aqui, não vou insistir. Vamos orar. Curvemos nossas cabeças ainda, eu vou orar com elas. Eu vou orar e você vai repetir comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, assume a direção da minha vida e faz com que eu tenha, a partir de hoje, a paz que eu tanto preciso e a alegria da salvação. Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos por todas as pessoas que entenderam a tua palavra e que se manifestaram entregando as suas vidas a ti, e por essas duas que vieram aqui na frente. Eu sei que não foi fácil para elas,
Eu sei que o ato de levantar a mão já foi algo pesado, porque havia uma guerra no mundo espiritual para que elas não fizessem isso. E quanto mais vir aqui na frente, mas nós declaramos que o diabo está derrotado nessas vidas, e que a partir de agora elas são tuas, Senhor. Escreve o nome delas com a tinta do sangue do Cordeiro no livro da vida, onde jamais será apagado. Obrigado, Pai, porque elas são preciosas, porque elas são tuas. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ela vai levar vocês ali, vão com ela. Nós vamos cantar e depois nós vamos ministrar a bênção. Mas você que não quis vir aqui na frente, não tem nenhuma mágica espiritual, apenas abra o seu coração e peça para Jesus entrar onde você estiver, e faça essa oração que eu fiz aqui na frente, porque nós não nascemos para o inferno. O inferno, ele foi projetado para o diabo e seus anjos. O ser humano, ele nasceu com vocação do céu, e por isso Deus plantou uma cruz no centro da história humana, para gritar para todos nós: eu amo todos vocês, eu não desisti de vocês. Eu conheço os seus erros, os seus pecados e as suas limitações, mas eu jamais desisto de vocês. Vamos louvar, vamos ficar de pé, depois eu vou ministrar a bênção. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te foi que eu nasci, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. O último aviso é que amanhã nós não teremos o culto dos adolescentes. Então, se você tem filho adolescente, não mande para a igreja amanhã. Não teremos o culto dos adolescentes. Espalhe essa notícia, porque na semana passada eles vieram, apesar de não ter acontecido o culto, e os pais ficam preocupados. Então, não teremos o culto. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.
Amém. Uma semana abençoada. Abrace pelo menos 3 pessoas. Deus abençoe.